Pessoal, Matheus Viana de novo, para a gente continuar falando sobre a origem da vida. Dessa vez, a gente vai ver a origem da vida na Terra, como surgiram ou como teriam surgido os primeiros ou o primeiro ser vivo no planeta Terra. A gente não pode falar desse assunto sem comentar o criacionismo, que o criacionismo defendia um cunho muito mais religioso, obviamente, mas o que o criacionismo defendia? Que um criador, uma força maior, uma entidade, teria colocado os seres vivos no planeta do jeito que eles são hoje e eles teriam continuado desde então. Teriam permanecido dessa forma desde então. Isso é o criacionismo. Panspermia cósmica. Para entender a panspermia cósmica, eu acho interessante a gente entender o significado da palavra panspermia. Pan significa todos. Daí o termo pan-americano, por exemplo, que envolve todas as Américas. E o radical esperme significa semente. Então, quando a gente fala em panspermia cósmica, a gente se refere à origem, daí a palavra semente, de todos os seres vivos na Terra, obviamente, vindo do cosmos. O que significa isso? O que essa teoria defendia? Que o primeiro ser vivo da Terra seria microscópico e teria vindo num cometa. Então tinha um cometa com micro-organismos, esse cometa chegou aqui, esses micro-organismos teriam povoado o ambiente e teriam, através da evolução, originado a vida que a gente conhece hoje. Não é a teoria mais aceita por um motivo muito importante, que é a temperatura pela qual o cometa passa quando ele atravessa a atmosfera. Então, quando o cometa passa pela atmosfera, ele fica muito quente. É muito difícil acreditar que os micro-organismos sobreviveriam a isso. Isso sem falar num outro argumento que é a troca da dúvida. Então, se eu explico a origem da vida na Terra por micro-organismos que chegaram ao planeta, como esses micro-organismos surgiram de onde quer que eles tenham vindo? De onde quer que eles tenham vindo, como eles surgiram nessa outra região, nesse outro ambiente? Então a panspermia cósmica também não é a teoria mais aceita. Você não pode deixar de saber. Qual é a teoria que é aceita atualmente? É a teoria da evolução química ou teoria da evolução molecular. A gente tem aí 3 cientistas que iniciaram essa teoria: Huxley, Oparin e Haldane. São os 3. Essa teoria defende que a atmosfera primitiva, a atmosfera da Terra primitiva, ou seja, antes do surgimento dos seres vivos, era composta por 4 principais gases: o metano, o hidrogênio, o vapor d'água e a amônia. Esses 4 gases teriam sofrido descargas elétricas constantes, que era muito comum à época, já que a quantidade de vapor d'água no ambiente era muito alta, tinha muitos relâmpagos, muita descarga elétrica. Uma grande radiação ultravioleta, que não havia camada de ozônio para proteger a superfície terrestre da radiação ultravioleta que vem do Sol. E além disso, muita temperatura, muito calor, era muito quente a Terra. É importante entender que para que uma reação química ocorra, ela precisa de energia e elementos químicos. Os elementos químicos estão presentes nessas substâncias e a energia está presente no calor, nas descargas elétricas e na radiação ultravioleta. Então, esse conjunto, substâncias químicas e energia, originou substâncias orgânicas simples. Substâncias mais complexas do que as que existiam na atmosfera, mas comparada com outras substâncias orgânicas, elas são mais simples.
Então, são substâncias orgânicas simples, como os aminoácidos e os nucleotídeos. É interessante você notar que os elementos presentes no, nos gases da atmosfera primitiva, como o hidrogênio, também estavam presentes nas moléculas orgânicas simples que surgiram, como os aminoácidos. Então, você tem nitrogênio nos gases da atmosfera primitiva, você tem nitrogênio no aminoácido. Você tem carbono nos gases da atmosfera primitiva, você tem carbono nos aminoácidos. Você tem oxigênio nos gases da atmosfera primitiva, você tem oxigênio no aminoácido. E o mesmo raciocínio se usa para os nucleotídeos. O hidrogênio, presente nos gases da atmosfera primitiva, também está presente nos gases, na matéria orgânica simples que surgiu, que é o nucleotídeo. O carbono, presente nos gases da atmosfera primitiva, também está presente no nucleotídeo. O oxigênio, presente nos gases da atmosfera primitiva, também está presente no nucleotídeo. O nitrogênio, presente nos gases da atmosfera primitiva, também está presente no nucleotídeo. É a primeira etapa da teoria da evolução química. Então, substâncias inorgânicas presentes na atmosfera primitiva, sob muita energia, calor, radiação e raios ultravioleta, se transformaram em matéria orgânica simples. Numa segunda etapa, a radiação ultravioleta continuava chegando, as descargas elétricas continuavam acontecendo, e os aminoácidos, e agora havia outras substâncias na superfície terrestre, como aminoácidos e nucleotídeos, que a gente viu no slide anterior. Se eu continuo tendo substâncias químicas e eu continuo tendo energia disponível no ambiente, essas substâncias vão reagir entre si. Então, os aminoácidos reagem entre eles, se ligam e formam as proteínas. Os nucleotídeos, com muita energia, reagem entre eles e formam os ácidos nucleicos. Só que o vapor d'água que estava presente na atmosfera, com o resfriamento do planeta, começou a condensar. E aí começaram a ocorrer chuvas. Essas chuvas acumularam água líquida na superfície terrestre. Esse acúmulo de água líquida na superfície terrestre recebeu o nome de mar primitivo. Mares primitivos. Com esses mares primitivos, proteínas acabaram se aglomerando na água. Estava muito quente, ainda tinha raio ultravioleta, ainda tinha descarga elétrica, então ainda tinha energia. As proteínas começaram a se aglomerar na água. E essa aglomeração de proteínas na água deu origem ao que a gente chama de coacervado. Então eu tinha um aglomerado de proteínas, as moléculas de água foram se juntando a esse aglomerado e passaram a estar separadas do ambiente. Então eu tenho um aglomerado de proteínas separados por uma película de água do resto do ambiente, do resto do mar primitivo. Esse conjunto é chamado de coacervado. Só é importante você entender, você se lembrar que o coacervado não é o primeiro ser vivo do planeta. O coacervado é um aglomerado de proteínas envolvido por uma película de água. Então toma cuidado, isso não é um ser vivo ainda. Só a partir do momento em que os coacervados incorporam os ácidos nucleicos na sua constituição. O que são os ácidos nucleicos? O DNA é um ácido nucleico. Então, a partir do momento que um coacervado incorpora um ácido nucleico, como isso teria acontecido? Reações químicas, muita energia, muita substância presente nos mares primitivos. A partir do momento que os ácidos nucleicos passaram a fazer parte do coacervado, você deixou de chamar esse conjunto de coacervado e passou a chamar de célula primitiva. Aí sim, você está diante do primeiro ser vivo do planeta Terra.
Essa teoria da evolução química, ela não pôde ser comprovada totalmente, porque existem circunstâncias que não têm como serem testadas, como, por exemplo, a composição da atmosfera primitiva. É evidente que os cientistas que criaram não tiraram isso do nada, eles tinham evidências para determinar essa constituição da atmosfera primitiva. Mas algumas etapas da teoria da evolução química são passíveis de serem experimentadas. Um desses experimentos foi realizado por um cientista, o Miller, e ele realizou o seguinte experimento. Ele pegou uma vidraria como essa aí, colocou nessa vidraria a mistura dos gases da atmosfera primitiva, submeteu esses gases a descargas elétricas a assemelhar ao que acontecia na atmosfera primitiva. Altas temperaturas, né? Então ele ferveu uma quantidade de água líquida para que essa água evaporasse e mantivesse a temperatura alta dentro da vidraria. E, ao final desse processo, então, altas temperaturas, radiação e os gases da atmosfera primitiva geraram realmente aminoácidos. Apareceram aminoácidos ao final do experimento de Miller. Então, o que ele conseguiu comprovar? Qual parte da teoria da evolução química ele conseguiu comprovar com esse experimento? A parte que diz que os gases da atmosfera primitiva, em presença de grande energia no ambiente, são sim capazes de se transformarem em aminoácidos. Foi isso que ficou comprovado com o experimento de Miller. E um outro cientista, sobrenome Fox, aqueceu alguns aminoácidos a seco e realmente surgiram proteínas. As proteínas, de acordo com a teoria da evolução química, as proteínas se formaram antes dos mares primitivos. Quando os mares primitivos surgiram, as proteínas já estavam presentes na superfície terrestre. E o Fox comprovou que aminoácidos aquecidos a seco. Por que ele aqueceu os aminoácidos? Porque o ambiente era muito quente na Terra primitiva. E por que ele aqueceu a seco? Porque não havia os mares primitivos ainda. E realmente esses aminoácidos aquecidos a seco originaram proteínas. Então isso foi uma segunda etapa da teoria da evolução química que também foi comprovada por experimentos. E aí surgiu um outro enfoque nesse assunto, que foi a origem dos primeiros seres. Ou melhor, as características dos primeiros seres. Como seriam os primeiros seres? São duas hipóteses que tratam sobre o assunto. Duas hipóteses opostas. A mais aceita é a hipótese heterotrófica, que defende, obviamente, que os primeiros seres eram heterotróficos. Ué, mas heterotrófico não é aquele ser que não é capaz de produzir o próprio alimento? Como ele faz se não tem nenhum outro ser? Do que ele se alimenta se ele não é capaz de produzir o próprio alimento? Poxa, não tem nenhum outro ser vivo, mas os mares primitivos estão lotados, abarrotados de matéria orgânica. Então esses primeiros seres eram capazes de absorver essas substâncias dissolvidas nos mares primitivos e usá-las como um alimento. Então a matéria orgânica dissolvida nos mares primitivos era o alimento dos primeiros seres que eram heterotróficos. Como seria a respiração desses seres? A respiração deveria ser anaeróbica. Por quê? Porque não existia oxigênio na atmosfera. Aqueles gases primitivos, aqueles gases da atmosfera primitiva que a gente viu, não estavam incluídos, o oxigênio não estava incluído naqueles gases. Então a respiração não podia ser aeróbica, não podia usar oxigênio. Então a respiração era do tipo anaeróbico, chamado de fermentação. Só que a fermentação faz o quê? Libera gás carbônico no ambiente.
A partir do momento que ocorre a liberação de gás carbônico no ambiente, isso permite o surgimento de seres que usem esse gás carbônico para produzir o próprio alimento. É o processo chamado de fotossíntese. Toma cuidado, eu não estou dizendo que o gás carbônico originou os seres fotossintetizantes. Não é isso. O gás carbônico permitiu o surgimento de seres fotossintetizantes. É diferente. Senão eu estou sendo lamarquista. Se eu falar que o gás carbônico gerou seres fotossintetizantes, eu estou sendo lamarquista. A presença do gás carbônico possibilitou o surgimento da fotossíntese. A hipótese heterotrófica continua dizendo que com a fotossíntese houve a liberação de gás oxigênio no ambiente. E isso, mais uma vez, permitiu o surgimento. Não foi o oxigênio que gerou os seres aeróbicos. Foi o gás oxigênio que permitiu o surgimento. A partir do momento que existia gás oxigênio, aqueles seres que conseguiam usar o oxigênio conseguiram sobreviver. Cuidado com isso. Além dos seres aeróbicos, o O2 também permitiu o surgimento de ozônio, o O3. E conforme o ozônio ia se acumulando, ocorreu a formação da camada de ozônio. Importância da camada de ozônio: filtrar a radiação ultravioleta. Vem muita radiação ultravioleta do Sol. Muita. E a camada de ozônio filtra essa radiação ultravioleta. Então a quantidade de radiação ultravioleta que chega à superfície terrestre diminui consideravelmente. Com isso, a energia diminuiu um pouco. As reações prejudiciais aos seres vivos também diminuíram. Isso permitiu que seres se tornassem mais complexos, ao ponto de conquistar o ambiente terrestre. Até agora, a gente vinha falando de seres aquáticos. A partir do momento que a camada de ozônio surge, é mais provável que que os seres terrestres tenham surgido a partir da formação da camada de ozônio, somente. E a segunda hipótese, eu falei que eram duas. A segunda hipótese é a hipótese autotrófica, que é o oposto da hipótese heterotrófica. Ela defende que os primeiros seres vivos eram autotróficos. E por que ela não é aceita? Qual é a principal crítica a essa teoria? Que um ser autotrófico ele é mais complexo que um ser heterotrófico. Então é difícil aceitar ou acreditar que os primeiros seres do planeta fossem complexos ao ponto de conseguir produzir o próprio alimento. É isso. A gente fica por aqui e na semana que vem a gente começa a falar sobre o núcleo celular. Obrigado.